Olá pessoas, vamos lá para a segunda parte do vídeo. Vos apresento o Apolo e eu explico por que eu apresento o Apolo. Porque o Apolo, o deus Apolo da mitologia grega, tão bonito quanto este bichinho, será a pauta da nossa aula agora. Nietzsche se dedicou a investigar o deus Apolo. Então eu vou libertar este Apolo aqui para falar do Apolo, o deus grego. Seguinte, o Nietzsche era um cara tremendamente apaixonado pela mitologia grega, nem tanto pelo cristianismo, mas sem dúvida pela tradição grega. E o Nietzsche achava muito curioso o modo, a manifestação da religião entre os gregos, onde havia um culto a uma entidade como Apolo, que tal como o gato era um deus muito belo, vinculado à forma perfeita, vinculada à métrica, a uma sabedoria ligada ao sol, à iluminação, à sabedoria. Só que os gregos cultuavam também Dionísio. A escrita correta, inclusive, é Dioniso, tá? Dionísio é uma versão aportuguesada, que ela é correta, mas em grego é Dioniso. O deus Dioniso, vocês sabem, é a contramão do Apolo. É o deus do álcool, é o deus do prazer sexual, é o deus dos excessos da embriaguez. E o que encantava o Nietzsche? O modo como os gregos, na sua religião, conseguiam deificar deuses tão distantes, tão diferentes um do outro. Então havia entre os gregos, na ótica do Nietzsche, um espírito apolíneo e um espírito dionisíaco. O espírito da forma, da perfeição, e o espírito do excesso, da embriaguez, da razão e da desrazão. E isso explica muito sobre a relação dos gregos com seus deuses e com o seu cotidiano. Qual a hipótese do Nietzsche? É que isso começa a ser desconstruído, essa relação apolínea e dionisíaca na cultura ocidental, por duas grandes razões. Segundo ele, a filosofia platônica, ela nega tudo que é corpóreo, tudo que é físico, material, mundano, e isso faz com que Dionísio entra em segundo plano. A filosofia platônica, nas palavras do Nietzsche, é uma filosofia apolínea apenas. É uma filosofia que nega o espírito físico, carnal, os prazeres, que despreza aquilo que ele chama de mundo sensível e aposta apenas naquilo que ele chama de mundo inteligível, né? Essa é a primeira grande ferida, segundo Nietzsche, à tradição grega, à tradição clássica. A segunda vem do próprio cristianismo, que nas palavras do Nietzsche, que são palavras duras até, ele chama o cristianismo de platonismo para tolos, ou platonismo vulgar, porque para ele o cristianismo nada mais é do que uma apropriação das ideias do Platão, ou seja, da rejeição de toda a realidade corpórea e material, a aposta numa vida transcendente conferida a uma linguagem religiosa, né? E o Nietzsche não está de todo errado, porque a gente viu nas aulas de filosofia medieval quanto os filósofos gregos foram decisivos para o rumo do cristianismo, né? O quanto que as ideias ali de Platão e Aristóteles foram decisivas nas escolas cristãs filosóficas, a patrística, a escolástica e tantos outros movimentos cristãos do ponto de vista filosófico, né? Então, para ele, Nietzsche, a moral cristã e a moral platônica foram responsáveis por destruir na nossa tradição esse espírito dionisíaco. Então, tudo que é corpóreo, tudo que é vinculado à realidade mundana, aos prazeres, à embriaguez, o sexo, passam a ser símbolos do pecado, de algo que a gente tem que se afastar. E a moral cristã e platônica acaba por conferir um valor transcendente apenas aquilo que é apolíneo. A ideia do Deus cristão, na ótica do Nietzsche, é uma ideia apolínea. E é exatamente daí que vem a noção do que ele chama de moral do escravo e a moral do senhor. A moral do escravo é essa em que você abdica da autonomia da sua própria vida e terceiriza ela para alguém. Seja para o seu chefe, seja para um diretor, seja para a escola, para o Estado, para a família ou para Deus. Na medida em que você deixa de assumir o comando da própria existência, você se torna escravo, você se torna parte de um rebanho. E o que Nietzsche propõe é a contramão disso, a moral do senhor. Quem que seria esse senhor? Você mesmo, como um agente ativo da própria existência, né?
E em uma das suas obras, em algumas inclusive, como numa obra com título forte, O Anticristo, e numa outra obra chamada Genealogia da Moral, bem como numa outra chamada Aurora, ele enuncia uma ideia polêmica, que é a que ficou conhecida pela frase Deus está morto. Essa frase ela é mais aterrorizada, o significado dela, do que compreendida, de fato. Quando Nietzsche afirma isso, ele está investigando que na época em que ele viveu, século XIX, a humanidade vivia um período de superação nessa dependência moral teológica. Você tem que pensar o contexto da Idade Moderna. Se passou o Renascimento, especialmente ali no século XVI, se passou o Iluminismo entre o século XVII e XVIII, e ocorria, na época do Nietzsche, o positivismo. Então, num recorte ali de quase 400 anos, há uma série de manifestações do pensamento onde o conceito de Deus, a ideia de Deus, se tornou supérfluo, se tornou secundária, né, na manifestação do pensamento europeu, moderno, ocidental. Então, a gente pode construir valores políticos, valores éticos, sem ter que necessariamente se alinhar a uma ideia teológica, a uma ideia de Deus. Deus, o conceito de Deus, se tornou dispensável, nas palavras do Nietzsche, em termos de formação ética, em termos de formação moral. É óbvio que o Nietzsche não assassina Deus porque ele é ateu, então para ele Deus sequer existe. O que ele está falando de Deus está morto é o imaginário em torno de Deus, essa mentalidade dependente e temerosa a um Deus punitivo se torna secundária na formação da sociedade daqui para frente, né? A gente pode construir valores, ter uma preocupação com o outro, criar um espírito às vezes coletivo, sem ter que necessariamente esperar uma recompensa divina, né? É sobre isso que ele fala. E nesse processo filosófico dele, da saída de uma moral do rebanho, do escravo, para uma moral do Senhor, ele expressa uma afirmação da vida. O Nietzsche é um afirmador da vida, por isso que ele não é pessimista como Schopenhauer. O Nietzsche entende que a vida ela pode ser feliz, a vida ela pode ser prazerosa, desde que você busque isso na sua trajetória, desde que você afirme as suas vontades de potência. Esse é um conceito-chave do Nietzsche, vontade de potência, não se esqueça. O Schopenhauer, ali no século XIX, desenvolveu o conceito de vontade, né? Que são as nossas pulsões, os nossos desejos, os nossos instintos. O Nietzsche chama isso de vontade de potência. A gente deve ter sempre, dizer sim a nós mesmos, às nossas escolhas. O único filtro deve ser na avaliação se a minha escolha ela afronta a saúde e a vida. Se a resposta for não, eu posso fazer qualquer coisa, tudo é permitido, desde que eu não afronte a vida e a saúde. Se eu não estiver gerando uma ameaça à minha saúde e à saúde de ninguém, à minha vida e à vida de ninguém, absolutamente tudo é permitido na filosofia nietzschiana. Uma afirmação das vontades, uma afirmação das potencialidades na busca por chegar ao que ele chama de Übermensch. Übermensch é uma palavra alemã que costumeiramente é traduzida em português como super-homem, mas eu não gosto dessa tradução porque ela sempre nos remete ao super-herói e a um desvio de finalidade, né? Uma tradução correta seria além-homem, além-homem. Porque a ideia do Nietzsche não é de um super-homem, de um super-ser humano, mas é de elevar a condição humana a um patamar que não se conhece ainda da condição humana, de afirmação das vontades, da força, do desejo, da razão. Um ser humano que não está submetido a nenhum lastro metafísico, que não está submetido a nenhuma força oculta ou divina. Um ser que é o agente de si mesmo, né? Ele expressou isso muito bem num livro literário chamado Assim Falou ou Falava, dependendo da tradução, Zaratustra. Esse livro é um livro de ficção que narra um personagem, o Zaratustra, onde esse personagem percorre uma trajetória que, na ótica da filosofia do Nietzsche, nos levaria a esse super-homem, a esse além-homem, mais precisamente a esse Übermensch. E aí, nesse livro, Nietzsche constrói uma metáfora interessante, de que, na busca de uma afirmação da vida humana, das potencialidades, nós passamos por 3 etapas de desenvolvimento, metaforicamente. Nós somos camelo, nós somos leão
nós somos criança. O que ele quer dizer com isso? Nós nascemos camelo, a gente já nasce com uma culpa, a gente já nasce com todo o peso da nossa civilização na nossa corcova, que é a moral cristã. Um dos exemplos típicos dessa metáfora do camelo é o fato da gente ser batizado, logo que a gente nasce, né? O batismo remete ao livramento, ao perdão de uma culpa vinculada ao pecado original. Ou seja, você já nasce com culpa, você mal sabe que existe, mas você já nasce com culpa, você já nasce com peso, você já tem que ser perdoado, né? Isso é ser camelo, é caminhar na sua trajetória com peso nos ombros, na sua corcova. O que o Nietzsche propõe? Que na busca desse além-homem, a gente perceba que não precisa carregar esse peso nos nossos ombros, nas nossas costas. Então, superemos essa condição de camelo e vamos nos alçar à condição de leão. O leão é um ser na natureza que é imperativo, que se impõe, que interroga na natureza, né, que age na natureza. Nós devemos ser leão, mas a gente tem que ter a capacidade de associar o leão com a criança. A criança é aquele ser inquieto também, que nunca se dá por satisfeito, que tem curiosidade pelo mundo, que se pergunta muito, né? E que não deve perder esse encantamento na vida adulta. É essa a lógica do Nietzsche. A gente tem que ter a voracidade de um leão e a curiosidade de uma criança na relação com a vida, na busca dessa moral do Senhor, na superação dessa moral do escravo. Ao invés da gente ficar buscando que alguém dê sentido para a nossa vida, ou que a nossa vida só se revele após a morte, a gente tem que fazer desta experiência, que é a vida que aqui estamos a desfrutar, de uma experiência feliz, de uma experiência prazerosa. O Nietzsche diria que a moral cristã é uma moral antinatural, porque um cristão típico, nas palavras do Nietzsche, ele nega essa vida corpórea, material, porque esta vida é uma passagem para o cristão. A verdadeira vida é a que se revela depois desta morte corpórea. Então esta vida ela é menos importante do que a chamada vida eterna. O Nietzsche diz, ateu Nietzsche, né? Ele diz, um cristão que faz essa escolha, ele abdica da única coisa que ele tem, que é esta vida. Essa experiência aqui passageira, ela tem que ser a mais feliz, a mais prazerosa, a mais realizável possível para você e não para os outros, seja lá quem for este outro. Então, a trajetória nietzschiana é uma trajetória filosófica de afirmação das nossas potências, da nossa existência, né? Pois bem, essa filosofia ela foi muito decisiva por um psicanalista, que eu imagino que vocês conheçam, o pai da psicanálise, um cara chamado Freud. Certamente vocês conhecem. A base da psicanálise está assentada nessas ideias, naquilo que ele chama de pulsão, naquilo que ele desenvolveu em termos da teoria do inconsciente, da análise da vida psíquica, né? Freud era um leitor ávido dos textos do Nietzsche, né? Nietzsche morre um pouco antes do Freud, eles nunca se conheceram, se transitaram, mas a leitura do Freud em relação ao Nietzsche ocorreu. E sobre ele, o Freud, claro que num nível bem indiciário, bem introdutório, a gente vai falar num vídeo futuro, tá bom? Por hoje é só, pessoas. Tchau, tchau.